Idealismo, pragmatismo, formalismo. O efeito Donald Trump é algo que está mexendo com o mundo inteiro. E da nossa parte, forçando uma visão mais realista do que é, de fato, o ser humano, a política internacional, a lógica que precisa dominar, né? Mas passamos por muito ingênuos quando acreditamos, por exemplo, em mercado livre. É algo que o presidente dos Estados Unidos, até contrariando o consenso de Washington, tem chamado a atenção. Quer dizer, houve uma abertura de fronteiras sem preocupação com a legislação trabalhista, sindicatos, associações de trabalhadores, que, na minha opinião, isso não me surpreende, olham para o próprio umbigo e esquecem até seus associados. Aqui no Brasil foi surpreendente até o governo do PT e Lula declarar a China como economia de mercado. Qual mercado? Em que condições? Nós temos que agora estamos vendo outras questões, o efeito de outras questões. O fanatismo religioso levou a Europa a uma série de contradições que vai derrubar provavelmente Angela Merkel e outros líderes que no início do Daesh, do ISIS, sei lá como é que pronunciam, ISIS, não, mas na França Daesh, atos de terrorismo absurdos. Na África, a política ocidental tem sido um desastre. A ocidentalização da África ignorou completamente a necessidade de uma evolução própria, sem grandes interferências. Mas a indústria da guerra não perdoa. O petróleo, matérias-primas. E enquanto o pessoal briga, troca suas riquezas por armamentos sofisticados ou não. A Kalashnikov é uma arma que se espalhou pela África e pela facilidade de uso. E assim foi. Na América, né? América do Sul, o caudilismo é a regra ainda, né? E nós não sabemos em que mundo estamos. Havendo a TVE, a televisão espanhola, que sábado de manhã é genial, fim de semana, de modo geral, tem legenda, letra grande, que para mim é muito importante, e uso espanhol, que também dá para entender um pouco. E os programas são muito bem feitos. Mas foi na rádio e televisão portuguesa, até me divertindo um pouco as palavras que uso, cimeiras, né? Havendo lá em Portugal uma cimeira dos países do sul da Europa, uma reunião dos presidentes, primeiros ministros dos países do sul da Europa, 7 países, e a discussão é
é como eles vão sobreviver, o que eles vão fazer. Quer dizer, quando nós falamos de Donald Trump, que defende os Estados Unidos como prioridade zero, tá? Nós temos que de fato entender que o mundo inteiro é assim. Em política internacional não existe caridade. Obama desenvolvia acordos comerciais com cláusulas violentíssimas a quem aderisse. Felizmente o Brasil, até pelas suas confusões, ficou de fora de tudo praticamente. O que é lamentável, terrível, é a partir da maior potência do mundo, a valorização da desonestidade até. Quando a gente vê o presidente dos Estados Unidos dizendo que não paga imposto, não quer pagar, não anuncia não informa a sua declaração de imposto de renda, e até dá para perguntar, e como é que eles vão pagar as Forças Armadas dos Estados Unidos? Será que será em cima de taxas de importação? É possível, né? O México está sentindo o amargor desse cálice. Mas o fanatismo racial que Donald Trump promove, isso é uma tragédia. Parece que voltamos aos tempos do nazifascismo, ou até pior. O futuro é que vai dizer isso, porque hoje o cenário é diferente. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, havia chance de inibi-la, de evitar uma série de coisas. Mas a ingenuidade dos líderes da época deu espaço para o nazismo, para as culturas, para as lógicas subterrâneas do nazismo. Então, nós estamos num momento em que as reflexões, análise do futuro é fundamental. Nenhum jovem, adulto, idoso poderá esquecer que talvez a própria sobrevivência vá depender do que ele estudou, aprendeu e da visão realista do mundo que vai enfrentar. Acabei de ver no BBC World, acho que é assim que pronuncia, o que é o gafanhoto. Há muitas hipóteses de gafanhotos, de catástrofes até naturais. E a desunião dos povos. Enquanto os seres humanos se matam, outros elementos destruidores estão se preparando, desde vulcões gigantescos, a possibilidade de terremotos colossais, asteroides, meteoros, podem cair na cabeça de qualquer um, e por aí afora, né? Assim como a guerra barata, guerra de baixo custo, que é a bioguerra, vamos falar assim, o uso de doenças, de epidemias, de venenos. O mundo está fragilizado ao extremo. No passado, os nossos ancestrais milenares conseguiram sobreviver a muita coisa. É bem provável que na situação, no cenário atual, realmente o fim do mundo esteja próximo.